Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar muito a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto é um pouquinho extenso, mas vai ficar dentro do tempo. Está no versículo 5 do capítulo 21 de Lucas, e diz: Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e afirmando: Chegou a hora. Mas não acreditem neles, e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim, ou algumas versões de testemunhar. Mas uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver na cidade, saia, e quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros por todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Em seguida, deu-lhes. Até aqui. Amém. Texto um pouquinho longo, mas de muito entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos aqui. Que nós estejamos sempre com a cabeça levantada, e nós enfrentaremos diversas adversidades durante a nossa vida, e tudo isso será para a honra e glória do nome de Jesus, que nós devemos testemunhar, como diz o texto aqui, que é uma grande oportunidade de lhes falar sobre mim, ou na maioria das versões de testemunhar. Então, haverá esses sinais, haverá tudo isso, nós seremos perseguidos, alguns jogados em prisão, e tudo isso é para testemunhar e falar de Jesus. Não é momento de entrar em desespero, é como ele diz aqui, não se desesperem. É Ele quem vai nos dar sabedoria e Ele quem nos sustenta em todas essas coisas. Haverá tempos difíceis, sim, e desde quando Jesus ascendeu os céus, esses sinais vêm se cumprindo, guerras, terremotos e tantas outras coisas acontecem. E, e graças a Deus que não foi na primeira vez que essas coisas aconteceram, que já foram os primeiros sinais e últimos, porque conforme acontece tantas coisas, tantas vezes isso, nós
entendemos que não é para nós sabermos quando vai acontecer, que é para nós continuarmos confiando nele, de que tudo ele vai cumprir, de tudo aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Então, nós temos que ficar com a cabeça erguida, sabemos que nós passaremos por estes tempos e não perderemos a nossa salvação. Nós podemos perder a nossa vida aqui, mas nós não perderemos a salvação se continuarmos com os olhos fitos nele, com o coração voltado para ele, mesmo que enfrentando essas guerras, esses maltratos e nos parar até em cadeia e alguns sendo mortos, como Jesus nos disse. E ele diz que aqui no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo, ele venceu a morte, nós podemos vencer com ele também, nós venceremos com ele também, porque ele já abriu a temporada do reino dos céus, ele inaugurou o reino dos céus aqui na terra, e por isso nós glorificamos o nome dele. E se alguém vende um evangelho para você que tudo vai ser rosas durante a sua vida, se alguém fala que tudo vai ser bom, que essas coisas não acontecerão, que você servindo a Cristo não terá perseguição, não passará aflições, é um evangelho de mentira, um evangelho Nutella. A verdade é essa daqui, assim como nossos irmãos são perseguidos em tantos outros países, no, na, no leste europeu ou na Ásia, ou até aqui nas Américas, em lugares em que o evangelho muitas vezes é proibido. Essa é a única religião do mundo que é proibida em alguns lugares e que nós somos perseguidos e caçados. Ou seja, tem algo muito importante, aliás, é a única verdade. Se nós cremos em Jesus Cristo, se nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, nós entendemos de que a palavra do Senhor é a pura verdade, ela é a única verdade e de que não há nenhum outro Deus verdadeiro. E se nós cremos que ele é Jesus, então a palavra dele é toda a verdade. Nós passaremos por tudo isso daqui, porque não tem como nós acreditarmos que Jesus é Deus e não aceitarmos a palavra dele como verdade. São duas coisas que não caminham juntos. Ou nós cremos que ele é Jesus, que ele é Deus, e cremos que a palavra dele é toda verdadeira, de capa a capa, de início ao fim, em tudo que é dito aqui. Ou, se nós não acreditamos na palavra, não adianta nós também crermos que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Amém? Então, que quando vier, nós estejamos muito fixos no Senhor, por isso que nós temos que buscar comunhão e conhecimento da sua palavra e dele todos os dias da nossa vida, para que quando nós tivermos que passar por essas coisas, nós não nos abalaremos, que nós não fiquemos abalados a ponto de entregar a nossa fé em Jesus Cristo, porque quando cristãos são perseguidos, a primeira coisa que eles pedem é neguem o seu Deus, neguem a Cristo, porque é só Ele, a fé nele que nos leva à salvação para a vida eterna. Amém? Então, que essas coisas sirvam para nos incentivar a buscar mais e mais do nosso Salvador e conhecimento da sua palavra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.